Muito boa noite, seguidor do esporte! Seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu peço desculpa ao nosso público. A galera já deve estar aí quase meia hora esperando, né? Mas aquela coisa, né? Contratempos acontecem. Primeiro dia da volta. A expectativa da galera tá grande. Eu tenho certeza que quem não tá acompanhando agora vai assistir depois. E pode ter certeza que a galera vai curtir bastante. Do meu lado, ele mesmo, Emerson Brito. Boa noite, Emerson. Como que está você, meu amigo? Boa noite, meu amigo Lucas Mendonça. Estamos de volta com o Multiverso Quem Esportivo. diria, hein? Quem diria? Ninguém acreditou que nesse universo, mas voltamos ainda nesse universo. Voltamos e de casa nova, hein? Você não tá doido, não. Estamos agora aqui na Sport MS. E aqui no Multiverso Esportivo, você já sabe, a resenha é muito boa. Pra quem não acompanhou, pra quem não conhece, a gente logo vai ter aí uns recortes, uns negócios interessantes pra você curtir também. E claro, os podcasts anteriores pra quem não acompanhou antes, possa ver depois. Mas vamos dar boa noite pro nosso convidado. Você não tá maluco, tá? Você tá na Sport MS, você não tá em outro canal. Mas o nosso convidado tá aqui, o grande Thiago Lopes de Faria. Boa noite, Thiago, que deu a honra de tê-lo aqui no nosso podcast. Boa noite, não sei quem que foi o responsável que teve essa péssima ideia de me convidar. Eu não dou entrevista em 15 anos de crônica, a terceira vez apenas. Eu dei uma entrevista na Universidade Federal, dei uma entrevista para o podcast Matão do Sul, que hoje mora no cel. E o de vocês que moraram no céu não mora mais, né? Não ressuscitaram. Quero desejar todo o sucesso do mundo depois desse programa, né? Espero que seja um grande sucesso. Abraçar meu eterno comandante Claudio Severo e os amigos. Eu fiquei aqui 10 anos na Rádio Sport MS, foi quem me abriu as portas e eu jamais poderia dizer não a um convite da Rádio Sport MS. Agradeço aos amigos pela lembrança. Obrigado. E ele fez uma pergunta de quem é o responsável. Quem foi o responsável por chamar ele? Quem que vocês acham, gente? Quem que vocês acham que teve essa ideia? Cara, vou chamar o Thiago Lopes de Faria. Baita de um bocó que teve essa ideia. Né? Irresponsável. Quem foi, Tá aqui, ó, o Emerson. Foi o Emerson que teve Eu essa irresponsável, errei, fui moleque. Fui moleque. O cara Irresponsável. me chamou de incompetente pro estado inteiro e eu ainda chamo ele. Pois é, né, moleque, cara? duas vezes. É, duas vezes, Você moleque. errou o nome do comercial, né? Na rede social, né? Exatamente. Eu não. Uma longa história. Teve uma Cara, divulgação dessa. E aí pra vocês verem como o mundo dá voltas, né? Agora estamos aqui todos reunidos. Cara, acho que todo mundo deve ter alguma história, né? Alguma coisa com o Thiago. Você tá falando do comercial, eu acompanhei, eu conheci o Emerson, aliás, por meio do trabalho do comercial, Matheus Leite, que depois eu hoje ainda faço trabalho com eles, com o canal Toksai. Iniciativa que começou aqui com o Emerson também, ele que teve essa ideia, hoje o canal tá aí crescendo bastante, você que não conhece vai lá conhecer, tá bem legal, e eu me lembro muito bem, não tem aquele, você se lembra do Repórter Inexperiente? Lembro. Pô, o repórter Inexperiente é o Danilo Gentili, que hoje tá aí, é o talk show mais assistido aí nas redes sociais, nesse canal aqui do YouTube, é um dos mais vistos aí do Brasil, com certeza. E ele tinha um quadro, pra quem não lembra, no CQC, que chamava Repórter Inexperiente. E eu, um belo dia, eu fui um apresentador inexperiente. Porque eu comecei apresentando aqui, nesse podcast, num outro local que não merece ser citado, que inclusive o primeiro ponto da gente estar fazendo esse encontro é resgatar o Sem Groselha com o Multiverso. Porque isso é a ideia do Multiverso. É ter aqui o Thiago Lopes no Sport MS de novo. Então essa é a ideia. A iniciativa vai desse ponto. E eu me lembro, cara, que eu tava no Operário TV, tinha começado e tal. Depois você vai me dar opinião do que você acha disso. Um belo dia, eu não sei quem teve a brilhante ideia e falou, não, ele é narrador, coloca ele pra apresentar. Cara, eu não sabia apresentar nada. Eu não sabia nem o que ele tava fazendo, ele colocaram eu pra apresentar. E um belo dia, me pedem pra apresentar o elenco do Operário. Olha só que legal. Coloca lá o elenco, coloca lá o técnico, você vai lá apresentar. Beleza, vai ser de boa. Cara, eu tava suando, mais que tremendo tudo. Suava frio, não sabia o que eu fazia, tava nervoso. E eu passei, sei lá quantas vezes, não conseguia falar
o nome do apoiador, que até vou falar, que hoje em dia eu falo, que era Sanesu, rapaz. Você não conseguia falar Sanesu? Este homem aqui, no dia seguinte, ele faz uma nota, escreve assim: chamou a atenção o apresentador que não conseguia falar de forma alguma o nome Sanesu. Eu não lembro. Falei isso? Não lembro. Porque Sanesu é fácil, né? Eu acho muito mais difícil falar Águas Guariroba. Muito mais difícil. Mas teve essa história, teve esse fato e a gente que não... Que é torcedor, que começa, a gente tem uma imagem, né? Alguns têm umas imagens do Thiago, mas o Thiago, ele é uma pessoa muito gente boa. Eu só fui saber isso depois que eu conheci ele. Porque eu já comecei, já sem saber, já sem conhecê-lo, já recebi uma porrada na cabeça. Aí você imagina pra mim, né? Começando agora, eu falei, putz, cara, e agora? O que eu vou fazer? Mas não, cara, inclusive eu quero aproveitar que estamos aqui na sua presença e falar, além dessa história, claro que a gente tá aqui pra lembrar de algumas histórias, mas quero agradecer o apoio que você foi um dos primeiros a apoiar, né, um incidente que a gente teve lá do jogo do Operário, foi esse ano com o treinador, você foi o primeiro a me abraçar, enfim, se posicionar com vídeos, falando, né. Infelizmente a gente não teve aí a gente até tinha a ideia que a Semis fosse tomar uma postura, mas não chegou a tempo, não se posicionaram, mas o Thiago, assim como outros colegas, o próprio Lucas Nepomuceno e muitos outros se manifestaram, aqui na Sport MS também, Cláudio Severo se manifestou, e eu acho que é isso, eu acho que independente, eu acho que o profissional ele precisa ser respeitado, e assim, em nenhum momento eu faltei com desrespeito. Tem gente que vai achar que, não, que isso é frescura, e não sei o que, cara, enfim, eu sou daqui, né, se fosse por outro lado, né, tipo, eu digo que eu sou daqui porque eu já tô há um bom tempo aqui, o cara chegou agora, né, então eu já não preciso mais falar nada, mas eu queria, já tinha falado isso antes, mas não tinha falado publicamente, pessoalmente pra você, então quero agradecer também essa postura sua e é isso da minha parte, esse ponto eu queria deixar isso claro também. Conta um pouco, grande Thiago, como que começou, né, o futebol, né, como que, assim, começou, foi da tua cabeça, eu quero ser cronista, quero trabalhar com esporte, jogador frustrado? Não. Jogador frustrado, como que foi? Eu joguei no Colégio Militar, fui goleiro do Colégio Militar. Eu jogava porque era obrigatório, educação física no Colégio Militar, reprova, até hoje reprova. Você tinha TAF e você escolhia a modalidade esportiva. E eu fui jogar futebol, fui pro gol, fui ser goleiro. Mas eu sempre gostei de futebol. Eu virei corintiano quando o Corinthians tomou aquela remontada do Palmeiras, quando o Palmeiras saiu da fila. Ganhou 1x0 em 93. O ano que eu nasci. O Corinthians ganhou 1x0 gol do Viola, depois tomou uma remontada 4x0 e ali, eu tinha 8 anos, eu decidi torcer pro Corinthians. E eu acompanhava tudo, eu tinha um caderno com todos os jogos do Corinthians, quem fez o gol, quem tomou cartão, quem não tomou. E eu fui seguir a vida, fui estudar, estudei no Colégio Militar, fui para a Universidade Federal, fiz primeiro engenharia ambiental, depois fiz matemática e estava dando aula. Dei aula há 12 anos, sou professor de matemática. Caraca. E aí, o senhor Fernando Gomes Blanc foi ter aula comigo, porque além de professor de escola, eu dava aula particular, como dou até hoje. Menos, mas atendo alunos particulares. E ele ia fazer um concurso, e ele foi ter aula comigo. A gente era vizinho. E aquela conversa o que você faz da vida, não sei o quê. Ele falou, eu sou jornalista esportivo. Falei, que ramo? Futebol. Falei, cara, eu adoro futebol. Meu sonho é trabalhar com futebol, falei pra ele. Ele falou assim, então... eu te espero sábado, você é meu convidado para assistir sábado Sene e Comercial, abertura do Estadual 2010. E o meu pai, ele antes de ir para a polícia, ser jornalista investigativo, ele era cronista esportivo. Sim. E aí, eu sempre tive comigo que esta primeira oportunidade aconteceu por esse filho do meu pai. E não porque eu era um Zé Ruela, como sou até hoje. Mas nunca tinha pisado no Morenão pra ver jogo. Isso com quantos anos? Em 2010 eu tinha 24 anos. 26 anos.
Eu pisei no Morenão como acadêmico de matemática e de engenharia no tempo que eu estudei na Universidade Federal. E aí fui pra lá, vitória do Comercial 2-1 de virada, gol do Fernando Vicentini em cima da hora, chute de fora da área, a bola desviou e matou o Pedro Paulo, que era um goleiro que tinha vindo do futebol português pra cá, e irmão do André Moreto. E aí comecei ali. Primeiro dia eu já sabia todos os campeões, o que tinha acontecido de cima para baixo. Me preparei, como eu acho que todos nós temos a obrigação. Você vai abrir o microfone, você tem que saber o que você vai falar. Sim. É uma premissa, seja da TV, do rádio, de quem escreve no jornal, de quem apresenta, você tem que ter a informação na mão. E eu mesmo, sem nunca ter assistido nenhum jogo do estadual, eu cheguei sabendo tudo de cabo a rabo. E de lá para cá, surgiu, isso na Gazeta MS, do grande Mauro Cruz, lá de Dourados. Sim. E aí, um mês depois, naquela época, a Série B era junto com a Série A. O Operário estreava na Série B. E eu fui trabalhar com o Severo na Rádio Cultura, que hoje é Rádio Hora. O Arthur Mário foi quem me deu a primeira oportunidade no rádio. Só que eu comentava na Gazeta MS, porque a minha função é comentarista. E aí ele falou, não, você vai ser repórter. E o Operário pegava o Campo Grande do Elcio Pinheiro. Elcio Pinheiro era o treinador do Campo Grande naquela oportunidade. Vitória do Operário por 2-0. Não... Um jogo que a polícia demorou a chegar. Os jogos do Operário eram um domingo de manhã no Morenão. Cara, e era polícia, era bombeiro que demorava. A gente chegava para fazer o jogo 9 da manhã, saía 1h da tarde, era um tormento. E aí, de lá para cá, o Severo deu oportunidade no Esporte Médico. O Severo sempre foi um homem à frente do tempo dele. Ele já tinha a rádio web, a TV web, não tinha a grade de programação que uma hora nós sentamos, não vamos fazer. E aí começamos a fazer como rádio mesmo. Eu não vejo esse negócio de rádio web, porque hoje em dia pouca gente ouve rádio no rádio, né? E o Severo já muito adiantado, muito à frente do tempo dele, já tinha essa visão. E a gente sofria muito, porque o pessoal da difusora, que era de fato a rádio que tem de futebol, eles não consideravam a Rádio Sport MS uma rádio. Era a web rádio, dane-se eles. Infelizmente era dessa forma o pensamento da época. E a gente foi trabalhando, foi colocando a Rádio Sport MS com notoriedade no estado, com transmissões frequentes, com cobertura de campeonato de ponta a ponta. Não tinha um programa diário, a gente fazia um programa em vídeo que chamava Bate-Bola. 2 vezes na semana, segundas e sextas a gente gravava. Tivemos oportunidade na Rádio Capital, que hoje é Jovem Pan. Fiquei lá 1 ano. Fizemos Copa das Confederações, Estadual, Campeonato Brasileiro, fizemos Série B. Até que quando eu fechei o Morenão, o Marcos Antônio Silvestre, que era o comandante, ele tinha uma rusga com o Tavares, eu acabei saindo da rádio. Mas foi dessa forma. E fiquei na Rádio Sport MS até 2020. E quando saí, fiquei 4 meses em casa, quando a primeira-dama falou, você precisa voltar pro rádio. E aí a gente decidiu fazer a Rádio Futebol na Canela. E a gente hoje tem 2 canais, faz futebol todo dia. A minha especialidade que eu gosto de fazer é futebol internacional, mas obviamente que a gente tem que falar das coisas aqui do Mato Grosso do Sul, mas foi bem aleatório, Lucas. Se não fosse o Fernando ir ter aula comigo, ninguém iria me conhecer, muito menos pelo meu pai, porque eu fui o filho fora do casamento do meu pai. Então, ninguém ia saber quem eu era. E você falando desse jogo Sene Comercial, já tinha o seu pai, eu não conheço de fato a ideia, qual que é o conceito, mas eu digo, o comercial começou com família, como começou o comercial? Meu pai era comercialino, mas eu não tive essa... Meu pai era santista e comercialino, mas eu não tive essa vocação de pai para filho. Sim. Não tive isso. Eu decidi gostar do comercial e sou simpatizante do comercial aqui, exatamente porque comecei trabalhando nos jogos do comercial e também nos jogos do Operário. Sim. Eu não sei se talvez por ver o comercial à época organizado e o Operário uma zona, Sim. eu decidi simpatizar pelo comercial. Mas foi por acaso. Foi por acaso. Não foi nada pra... Podia ser o Ceni que batia todo mundo. Podia ser, né? O Ceni batia todo mundo, né? Inclusive, não sei se o Emerson sabe, eu não sei se quem tinha o MS Saad, sabe. Tinha o Guaicurus aquele ano. Meu primeiro jogo profissional é MS Saad e Campo Grande, Série B. E você, por sinal, me destruiu. Você era árbitro. Você era o árbitro, né? Essa história é boa, Lucas. Conta aí, estamos aqui pra Apitei o jogo, minha estreia. 4 lances difíceis. Aí no outro dia, Rádio Futebol na Canela, comentando MS Saad Campo Grande.
Aí, Thiago Lopes de Faria. É um absurdo. Um árbitro fraco. Coronel Sidney não renova a arbitragem. Não era o Sidney, não. Era o Alcântara. Já era o Alcântara. Já era o Alcântara. Acho que era o Alcântara. Era o Alcântara. Exatamente. Aí ele chama acho que o Leomar fazia. Também fazia. Aí ele começou, Leomar, o que você achou da expulsão? A expulsão foi correta. Falei, opa. Bom. E o pênalti? O pênalti, eu acho que foi pênalti. E o cartão vermelho? Não, esse outro cartão vermelho, esse ele não tinha que ter dado. E o outro? O outro eu fiquei na dúvida. Eu falei, mas rapaz, Thiago Lopes está um pouco severo com a minha pessoa. A gente tinha na época, eu tinha um blog, que uso até hoje, inclusive para pôr o material da rádio. Sim. E eu fazia ligação para todo mundo para entrevistar no interior inteiro. Foi uma ideia nossa, porque eu quando comecei, todo mundo fala operário comercial. Cara, isso pra mim é uma xenofobia. Pra mim. Que comercial e operário são a solução do nosso futebol. Pura falácia. E pra mim esse bairrismo eu não gosto. Nunca gostei. Então o interior falou pela primeira vez quando eu comecei a trabalhar. Antes o interior falava quando vinha jogar. E a gente colocava a palavra de todo mundo, todos os treinadores, jogadores, dirigentes lá no blog. E eu falo, passou 15 anos e não tem nada diferente. Operário e comercial não são a solução do futebol. A solução do futebol nosso é um time organizado, que na época era o Ceni. Só que o Ceni não tinha nada a ver com o futebol, o interesse deles. Mas eles foram o único que eu vi profissional. Sim. De ponta a ponta. Profissional. Ganhava, perdia, mas você podia ver. No mínimo era semifinal. Era um negócio absurdo. E num campeonato não tinha só 5 times como Operário e Comercial alcançaram de ser campeão em campeonato de 5 times. Eram campeonatos longos, com estrutura. Até o Ceni parou faz 10 anos, não joga há 10 anos, completou este ano. Caiu em 2015. A estrutura tá lá, até hoje o futebol usa da estrutura do Ceni. Então veja que o Operário não tem nada. Tem gente que queria comprar, inclusive. Operário não tem nada, Comercial não tem nada e o Ceni que não joga há 10 anos tem uma estrutura. Que o futebol usa dessa estrutura. Então a gente tem que parar um pouco. Porque o Operário Comercial só tem história. Sim. A realidade não é essa. A realidade não é essa. E você falando do Ceni, eu não sei se o Emerson sabe, mas o melhor time que o TLF viu não é o Comercial, é o Ceni. Ceni 2011, Severo e eu acompanhávamos, cara. O Severo ia pro treino do Ceni fazer as imagens. Lá no Olho do Furacão. O Mirandinha treinava no campo de jogo. No estádio mesmo, no Olho do Furacão. Ele chegava e falava, Thiago, ninguém vai parar o Ceni, não. É brincadeira o que o Mirandinha faz. Eu falei, será, velho? Não, você vai ver. E não deu nem nega. O Aquidauanense na final foi 3-3 no agregado porque inventaram 3 pênaltis pro Aquidauanense. E mesmo assim não conseguiu ser campeão. Inventaram vice, né, 3 pênaltis. Aqui o Edivaldo marcou 1 e o João Lopato marcou 2. Aliás, a única vez que eu vi o Mirandinha invadir o campo. Ele invadiu o campo para tirar os jogadores de cima do João Lopato, que aquele dia virou João Mandrake. O Lopato, para quem não sabe, acabou a carreira do Veloso também. Em 2012 ele marcou um pênalti aqui na primeira rodada do Comercial e Ceni. O Veloso pediu demissão na sequência. E o Lopato foi um baita árbitro de futebol, mas ele foi bem feliz naquela final. E o Danigol, lembra do Danigol? Tá no Operário de... Danigol acho que tá no Operário do Paraná, de Ponta Grossa, se eu não estou enganado. Se eu tiver errado, quem estiver assistindo, corrige aí. Ele fez 18 gols, se eu não estou enganado, 75 de pênalti. Foi um absurdo. O Aquidauanense, todo jogo tinha pênalti. Era um absurdo. Aliás, o jogo que o Operário caiu de novo, a segunda vez, foi 4-0 para o Aquidauanense. Teve 2 pênaltis para o Aquidauanense. Um ele guardou, o outro o goleiro pegou. Olha só. É nessa época a sua maior transmissão? Maior transmissão? Não, acho que não. Acho que não. Qual é a sua maior transmissão? A maior transmissão que eu fiz aqui no estado? Acho que sim, né? Aqui no estado. Você chegou a transmitir fora em tempo real algum jogo? A gente foi fazer Série D, né? Série D. Mas Série D, acompanhando o Comercial e o Operário. O maior jogo que eu fiz na vida, jogo qualquer que seja, foi na última temporada, a semifinal da Champions Internacional e Barcelona. Os 2 jogos foram insanos. Aqui no estado,
maior jogo que eu fiz na vida aqui no estado, cara. Que pergunta difícil. O que você mais curtiu? O mais marcante. O que eu mais curti? É. Aquidauanense 0, Águia Negra 1. Por quê? Foi a final do Covid, lembra? Sim. Que o campeonato voltou lá no fim do ano? Sim. Depois do empate em Rio Brilhante, a torcida do Aquidauanense gravou um vídeo pra mim. Porque eu disse antes que o Águia Negra seria campeão. Porque era uma melhor equipe. Já era atual campeão, não sei se vocês lembram. Sim, Rodrigo Casco foi campeão com o pé nas costas em 19. E em 20 ele continuou. A torcida gravou, juvenil, né? Pessoal que é virgem, né? Virgem. Juvenil. Aliás, Aquidauana, né? Aquidauana. Aquidauana virou, tem o CRA e é vice também. Né? Virgem. Meu Deus. Chegou lá antes do jogo. Acho que não Chupa, teremos. Thiago! Antes do jogo, na entrada ali da bilheteria. Ele, cara, quando acabou o jogo, gol do Virgulino 1-0, aí eu fui afora. Eu fui afora, porque se precipitaram. Você tem que comemorar depois, né? E aí inclusive, foi uma derrota muito dura pra eles, porque eles jogaram pelo empate, perderam o jogo e o Águia Negra foi bicampeão. Mas assim, vamos tentar aí qualificar a pergunta do Emerson, mas assim, um jogo marcante. Um jogo que vocês falam assim, nossa, eu acho que esse jogo aí teve... Esse de 2011, só pra eu saber, foi o do 6x1? Teve 6x1? Foi 2011? Ou não? Então, em 2011 eu não era narrador como eu sou hoje. Ah, tá. Eu virei narrador pela necessidade. Minha sequência como narrador aconteceu na Rádio Capital. Foi um dia que o Severo não podia estar conosco. O Ramon Cabreira, a mãe dele havia falecido, e o Marcos Antônio Silvestre estava naquele processo de TV e ele não podia narrar no rádio. A TV Morena não liberava. Entendi. E aí eu virei narrador, fui narrar Cerro Porteño e Cruz Azul e Cruzeiro, pela Libertadores da América. Em 2011, eu quebrava o galho, era um jogo ou outro que eu fazia pra Gazeta. O narrador oficial era o Fernando. Mas esse 6x1 é de 2011. 2011, eu narrei, eu narrei os dois jogos. Foi 5x2 pro Sene, no olho do furacão, e 6x1 para o Sene, o jogo que caiu o Rudinei Lucas, né? Foi o último jogo do Rudinei Lucas como treinador do Operário naquela oportunidade. Esse 6x1 tava 1x0 pro Sene. Na sequência teve um pênalti pro Operário. O Operário tinha um atacante chamado Lucas, seu xará, e ele bateu, e o Carlos César, que é o maior goleiro que eu vi jogar por aqui, defendeu. E aí o resto foi história, foi 6x1. Um frio da bexiga, um domingo de manhã. Talvez foi o jogo que eu narrei com mais gols, fato. Não, agora teve muitos gols agora também, né? Nessa última rodada da Série B, né? Teve gol pra danar também. Teve. Mas eu vejo que acho que o Operário 1, Naviraense 0, gol do Irapuã 46, talvez tenha sido o jogo mais dramático que eu tenha feito. 2022. Tem uma narração brilhante também na TV Galo desse gol. Porque o Naviraense foi melhor o jogo todo, perdeu um caminhão de oportunidades e o Irapuã, cara, tava virado pra lua. Ele tinha eliminado o Comercial, né, numa das últimas bolas do jogo, sim, que ele ganha do Breno. Que, aliás, tem uma narração muito boa do Thiago Lopes, que ele fala ou ele alguma corre coisa... ou pensa. Ou ele corre ou pensa. Ou corre ou pensa, eu falei. Exatamente. E aí ele correu Fez o gol. e fez o gol. Que ele antecipa o Breno. Ele antecipa o Breno nesse Comerário. Que, aliás, eu gritei pra caramba. E alô, Rodrigo Moreira, onde está você? Cara, eu gritei pra caramba naquele gol e não teve gol. Tava em Mirassol, Rodrigo, não sei se já chegou. Desligou meu telefone. É que eu tinha... Eu gritava e aí o Rodrigo ficava pé da vida. Cara, na hora de gritar, faço o microfone. Eu não sabia, eu gritei que... 2020. Acabou, cara. Eu gritei pra caramba, não saiu o gol. Nós tivemos o Comerário. O Comerário que revoltou o Blanc. E a gente estava ainda na Rádio Sport MS. E a gente fez uma cobertura desde as primeiras horas da manhã com música, futebol e cerveja no boteco naquele dia. Aliás, o Blanc até me entrevistou. E foi 2x0 pro Comercial. Comercial, 15 dias de salário atrasado. Não Operário, foi acho que depois do estadual. Operário com uma das maiores folhas do campeonato e o Robson Matos engoliu o Glauber naquele dia. O Noturno entrou muito bem e destruiu o jogo. Eu vejo que como ideia de clássico completo, de ponta a ponta, não que os outros foram ruins, mas esse marcou muito, porque tudo que a gente vinha dizendo ao longo da semana, chegou na hora do jogo e aconteceu. Que era uma vergonha, um time de garotos que não recebia, tava com o salário atrasado. O pessoal do Comercial, cara, naquela semana se juntou em prol do clássico. E você viu o Operário tranquilo, sem nenhum problema.
E aí, na hora do clássico, deu comercial e foi bem bacana. A cobertura nossa, o trabalho nosso como todo e tudo que a gente disse antes que poderia acontecer, acabou acontecendo. O Operário entrou em crise, aí depois teve, no ano seguinte, o Comerário, que o Operário ficou um tempão sem ganhar do comercial, né? Aí ganhou, não valeu, porque teve a escalação irregular também, novamente. E nessa história aí, tem uma história muito boa. Aliás, foi o mesmo campeonato, desculpa, Lucas. Foi o mesmo campeonato. Só que foi lá na frente, né? Quando voltou. Voltou da pandemia. Foi gol do Obina e não valeu nada. E era isso que eu ia te falar. Porque quando voltou o campeonato, que não é muito normal, né? Como eu faço aniversário no fim do ano, ó, se for no conceito normal das coisas, não era pra ter estadual em dezembro. Não era pra ter Copa do Mundo em dezembro. E eu já descobri que o azarado sou eu. Porque no dia do meu aniversário, os times que eu torço sempre perdem. Você tá falando da história do Corinthians, que você virou corintiano quando levou aquela derrocada de 4-0 pro Palmeiras. Isso. Cara, o dia do meu aniversário Sabe qual que é o dia do meu aniversário? O dia que o Corinthians caiu pra segunda divisão. Cara. Que beleza, 2 de dezembro de 2007. 2007. E eu fui fazer uma pesquisa, assim, se alguém puder me diga que tem alguma coisa errada nessa estatística. Mas eu fui olhar... Eu fui pesquisar de 93 pra cá, que é o ano que eu nasci, quantas vezes o Corinthians tinha ganho no Campeonato Brasileiro nessa data. Nenhuma. E você Se alguém puder achar, por seu favor. pai, você disse por que o Corinthians? Não tem nada a ver com Tem meu nada pai. a ver. Não, mas da onde saiu o Corinthians? O Corinthians, eu comecei a ver jogo do Corinthians e fui conhecer a história do Corinthians. E o time do povo... O Corinthians é um exemplo do cara pobre que deu certo na vida. Você pega toda a essência da história do Corinthians. Não queriam deixar o Corinthians jogar no futebol profissional, porque era um time pobre, era um time amador. Só que o Corinthians começou a ter tanto sucesso no futebol amador que foi impossível de impedir eles de jogar. E na época, né, era uma coisa bem tradicional, né, a burguesia paulista. E aí eu comecei a ver a história, o jejum. Falei, mas tem uma coisa estranha com esse time. Torcida, 23 anos sem ganhar nada, a torcida que mais cresceu. Porque ao contrário, pode pegar hoje em dia, todo mundo é flamenguista e palmeirense. Porque a coisa mais fácil do mundo é torcer pro Palmeiras ou pro Flamengo. E a torcida do Corinthians não, ela cresceu na dificuldade. E aí eu falei, vou torcer pra esse time. E bicho, o meu padrasto era palmeirense. E aí, tá naquela influência, vou torcer pro Palmeiras. Aí, não sei se vocês lembram, no ano anterior, 92, a final do Campeonato Paulista foi São Paulo e Palmeiras. Entre as finais, o São Paulo foi pro Japão pegar o Barcelona. O São Paulo ganhou o primeiro jogo 4-2, ganhou do Barcelona, voltou e ganhou do Palmeiras. Falei, vou torcer pra time nada. Tava pensando no São Paulo. 15 dias, velho. E aí, apanharam, vou torcer nada. Aí, o contexto do Corinthians e tal. E o Viola sempre foi muito irreverente, toda comemoração. Hoje, aliás, hoje Viola, Mirandinha, Túlio, Donizete, tudo seriam cancelados, né? Nunes. Vampeta, Paulo Nunes, José, essa turma, hoje, né, do politicamente correto, seriam cancelados. E aí eu virei corintiano por causa disso, por causa da história, por causa daquele momento da irreverência. E é até interessante, tava até comentando isso, né? Tava comentando isso vindo do viagem com um colega, pra mandar um abraço pro Tom, grande Tom, lá na TV Guanandi. Ele é corintiano também e tava falando, cara, esse time, não sei o que, a gente falando de Corinthians, né? E eu falando, cara, mas isso aí é o Corinthians, sempre foi assim. E um negócio que é de louco, assim, de fato, é que, igual você falou, hoje, Flamengo, Palmeiras, mas o Corinthians não perde torcida. É isso que é inacreditável. Não é o crescimento de Palmeiras. Sim. Isso é normal. Quando os caras falam, a gente... pesquisa hoje em dia que o Palmeiras está passando o São Paulo. A gente São não Paulo... vive de vitória, vive de Corinthians, é bem isso mesmo. Mas a torcida do Corinthians... Cara, como tu faz um moleque torcer pro Corinthians? Não é nada, mano. Só sofre. Eu tive lá esse ano, na Neoquímica. Tem os 10 mandamentos do corintiano, do lado de fora da Neoquímica. É do caramba, velho. É do caramba. O corintiano realmente ele é diferente. E aí, só pra não perder a linha de raciocínio, você comentou dessa data, do 2 de dezembro, e aí, adivinha o que aconteceu? Adiaram o campeonato, pandemia. Sim. O Operário ganha do Comercial, primeiro jogo. Segundo jogo, o Operário não ganha do Comercial. Foi 0-0. Deu empate no dia 2 de dezembro. Foi 1-1, desculpa, 1-1, né? 1-1 o jogo. 1-1. Aí eu, tudo bem, empatou, mas tá classificado.
escalou o jogador irregular e não é classificado. É muito azar, antes? né, cara? Não, na volta. Azar. O mata-mata foi na volta da pandemia. Foram os 2 jogos, né? Os 2 jogos. Foi Foi sábado quando eu estreiei no comercial, e quarta, na comunicação isso. social do comercial. Foi no sábado o primeiro jogo, o Gramado Moreno tava uma tragédia. E na quarta o segundo jogo. Só que antes do jogo de volta, todo mundo já sabia. A gente já tinha denunciado que era o Emerson Santos, se eu não estou enganado, né? Que tinha jogado irregular. Era o Emerson, não lembro se era Santos, mas até tava jogando agora pelo Pantanal, acho que. Então, não me lembro se esse ano ou houve uma contagem errada lá. Na verdade, não houve contagem errada. A interpretação do regulamento foi errada por parte do Glauber Caldas e do Caio. A responsabilidade foi do Glauber, né? Aliás, a direção operariana odeia o Glauber por causa disso, né? O Anderson Ramos não pode ouvir falar do Glauber. Por exemplo, o Petralas, o Nelson. Depois teve aquela rusga que o Glauber não tinha recebido. Não é salário. Muita gente falou, não, o Glauber não recebeu salário. Não, foi questão de passagens, algumas coisas que o Glauber foi bem parceiro do Operário. Uma fase difícil do Operário. É por isso que eu detono e cobro muito o Nelson Antônio. O Nelson pegou vaca gorda e afundou o time, cara. A gente voltou a tempos do Tony Vieira. O Petralas, ele não teve os anos de Copa do Brasil, que o Nelson teve todos. O Nelson vai fechar ano que vem os 4 anos dele, 4 anos de Copa do Brasil. Como é que deixa de trazer salário, velho? Conseguiu ser pior que o Tony Vieira. Porque o Tony não tinha nada, não conseguia nem agregar. O Nelson tinha tudo e conseguiu atrasar salário. Quer dizer, pra mim, na minha balança dos dois, o Tony é um boçal. O Nelson é o pior presidente da história do Operário. Ele tá conseguindo entregar o time porque ele faliu o Operário. O Nelson conseguiu falir o Operário, literalmente. O que ninguém conseguiu. Veio anos e anos e anos. Perdeu o pole, perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu a sede da Bandeirante. Ninguém conseguiu destruir o Operário. O Nelson conseguiu, vai entregar de mão beijada agora. Porque ele é um péssimo gestor. E com relação ao que você está falando, né? Você está falando do Nelson, até tem uma curiosidade que o Thiago Lopes já fala várias vezes, não sei se você já viu, né? Que ele disse que o Tony Vieira é o melhor presidente que o comercial já teve. Disparado. Mas disparado. Se eu fosse o Carlos Alberto de Assis, na época, eu tinha ganho um monte de campeonato seguido, cara. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Você vai competir com o Ojeda. Tá de brincadeira. Então, muita gente fala do Ojeda pela questão de gestão do Ojeda. O Ojeda foi o melhor. Por conta principalmente do Laércio, né? Sim. Esse é o problema do Ojeda. Esse é o grande problema. O leilão da Vila. Só que nos 4 anos que ele foi presidente comercial, foram 4 finais. E Copa Centro-Oeste, 3º lugar. 2 títulos, 2 vice. Então, esportivamente, como não questionam esportivamente o Nelson, só que a conta chegou pro Nelson. Ele foi bicampeão. Igual o Corinthians. O Corinthians ganhou tudo na década passada, não ganhou? Ó a conta. Sim. Não briga por mais nada. Só por competição periférica, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. A conta do Nelson chegou. Com relação... E aí, só pra completar a sina, nós tivemos Copa do Mundo agora, a última Copa que foi final do ano. Adivinha qual jogo o Brasil perdeu? Vamos terminar aí. Pra Croácia, né, nos pênaltis. Não, na primeira fase. Camarões. Dia 2 de dezembro, cara. Camarões. Não é possível, é pra Camarões. Gol do Abubakar. Não, é pra acabar. Mas você falando da história que tu contou, muito boa desse jogo. Foi um jogo mais dramático que tu narrou. Eu nem sabia dessa história, que é esse Operário e Naviraense. Aliás, você falou da minha narração. Essa narração foi a primeira narração que eu fiz que gerou uma repercussão na imprensa de Mato Grosso do Sul. Tanto que naquele dia foi um negócio assim que veio da minha cabeça na hora. Né? Cara, aquele jogo dramático, e aí contar o contexto. Mandar um abraço pro Maurício Gaúno, tava comigo. Eu nunca vi o Maurício daquele jeito na transmissão. Mas tava fazendo a transmissão e ele lendo comentário. E aí só tinha o jogo no Operário TV. E tinha um monte de torcedor do Naviraense. E comentando, segue o líder. O Naviraense tava empatando, era o líder. Segue o líder, sei o quê. Aí o cara falou, quem é Operário? E ele começou a pegar a pilha. Pô, quem é Operário? Aí ele começou a pegar a pilha real. Nunca vi ele falar assim. Aí ele falou, não. Aí ele já começou a responder assim, não, é muito simples. O Operário nunca perdeu de 10 pro Santos. Ele falou no ar. Ele falou no ar, cara. Cara, muito bom. Ele nunca perdeu de 10 pro Santos. Aí os caras lá, não, segue o líder, Operário Galinha, aquela resenha normal. E os caras cornetando, chat do Operário, a torcida lá.
respondendo e tal, não sei. E ele, cara, ele tava muito pé da vida. Eu nunca vi ele daquele jeito. Ele tava pé da vida, ele tava bravo, não sei o quê. E ele falando. Cara, aí tem essa narração que, assim, eu me esguelo de um jeito, que, pra vocês terem ideia, eu fiquei 3 dias sem voz. Eu fui pra Costa Rica, ainda bem que eu tava sem voz, porque lá não tem cabine, colocaram a gente no meio da torcida do Costa Rica, a gente corria um risco real. A gente ficou lá no meio da torcida, lá o Rodrigo mal comemorava, assim, saiu o gol. Aí eu não gritei tanto. O prefeito da cidade virava e mandava dedo, aquela coisa toda. Foi 1-1, né? Gol do Irapuã, falha do Rodolfo, né? Falha do Rodolfo. E aquele jogo foi o gol do Irapuã. E aí o Irapuã fez aquele gol, eu falei, naquela narração, uma ideia que deu na minha cabeça, que era o talismã do Galo. No outro dia, cara, semana inteira, tava todo mundo falando que é o talismã do Galo. Sim. Falou no GE, falou na Educativa. O Itagol do Operário. Pode ser. O Itagol não. É que o Itamar não deu título, né? E o Irapuã. E aqui entre nós, a gente sabe do carinho que o torcedor. E eu não sou um Bundesman de idolatria. Cada um tem o seu ídolo. Sim. E eu acho que só quem pode dizer quem é ídolo do seu time é o torcedor do seu time. Exatamente, claro. E eu acho que o Irapuã é ídolo da torcida do Operário. Mas convenhamos, ele é extremamente limitado. Ah, não, com extremamente. certeza. Só que cara, ele viveu um ano brilhante. A bunda do Irapuã junta as 3, nossa, aqui não dá dele, cara. Entendeu? E a bola caía no pé dele, caixa. Tava iluminadíssimo. E ele fez aquele gol, né? E aí é muito engraçado, tem dia que eu pego e quando acaba, porque só fazem o recorte, fizeram o recorte, deu até bastante views o recorte lá na Operário TV até hoje, tem bastante views, o pessoal assistiu depois a narração. Mas o pós-gol, cara, eu tô gritando, ainda tem jogo, e o jogo ainda não acabou. E o Naviraense pressionando. E, cara, eu sei que eu termino a narração já sem voz de nada, e só vê o Maurício. Cadê a torcida do Naviraí? Alterado. Cadê? Aqui é Operário TV. Nós somos parciais mesmo. Se não quer assistir, vá assistir na TV do Naviraense. O cara ficou muito pistola. Essa história eu guardo comigo assim, que é muito legal. Thiago, conhece Pedão, né? Pedão. Conheço. Pedão, aquele sem vergonha, falou que quando junta Emerson e Thiago tem que ter confusão. Qual a maior confusão que você já passou? Já saiu escoltado de campo? Não. Tá louco, Thiago. Não sei escoltado. Mas passei um sufoco em Carapó. Na semifinal do Sub-20 ano passado. Tava com o Lucas Nepomuceno, Cristiano Cícero. Ah, porque você tinha falado. Aqui eles vieram aqui, aprontaram um monte. Exatamente. Fizeram o que acontecer e pra mim tinha que ser jogo com o portão fechado. Na minha opinião. Sim. E eu dou minha opinião e dane-se o resto. E eles começaram a jogar coisa, cuspir. Uma torcida extremamente. Um povo mal educado. Sim. Um povo mal educado. Porque a partir do momento que você não consegue debater em alto nível, era tão mirabolante que eles inventaram, disseram que era gente da torcida do União que se infiltrou na torcida aqui para causar problema. Então foi a única vez que no estádio de futebol eu fui extremamente hostilizado. Foi lá. De resto, normal. O torcedor operariano me odeia ou me ama, ele acompanha tudo que a gente fala. O torcedor tem aquela mágoa, porque eu falava mesmo que o Operário morava no céu, porque morou no céu. O Comercial não morou no céu, ano nenhum o Comercial morou no céu. Todo mundo fala que o Comercial mora no céu, não é verdade. O Comercial tem jogado Série B e não tá subindo. O Operário morou no céu. O Sim. Tony tirou o time de completa atividade. Tony Vieira, não foi o TLF. E a torcida operariana fica com essa mágoa. Até hoje o Petralas fala, porque você falava que o Operário morava no céu, mas é verdade. É um fato. O Ceni não mora no céu? O Biratã não mora no céu? O Maracaju morava no céu, voltou agora. É simples. Taverópolis ficou 20 anos morando no céu. É um fato, não tem como você brigar com fatos. Aí o Lobão, por exemplo. Porque o Thiago queria que o Operário acabasse. Eu quero deixar bem claro que eu sou a favor de fechar o futebol aqui. Hoje. Porque nós não temos nenhum profissionalismo em lugar nenhum. Nem na imprensa. Vocês sabem disso. Nós não somos profissionais da imprensa. Por maior capacidade, por maior qualidade que a gente tem, nós não somos assalariados. Porque o futebol é morto. Destruíram o futebol. E a gente precisa que o futebol melhore para que
todos possam viver do esporte, do jornalismo esportivo e que tenha lucro. São poucas pessoas que lucram com essa situação. E quando a gente faz uma crítica contundente, com fatos e argumentos, e as pessoas não concordam, acho que a gente tem que ser assessor de imprensa e passar pano para coisa errada. Hoje lá na rádio alguém falou assim, porque vocês estão torcendo pro Cesário voltar. Nós estamos informando, cara, o advogado Cesário entrou ao vivo hoje. É um fato. Não foi o TLF que absolveu, aliás, que disse que a destituição foi errada. Foi um juiz, cara. As pessoas precisam respeitar os outros. E as funções que cada um está. Então, eu sou a favor de acabar o futebol do jeito que está hoje. Alguém hoje lá mandou assim, nós temos que fechar e torcer para o time de fora. É verdade, e há anos está assim. Mas a culpa não é minha. A culpa não é do Lucas, a culpa não é do Severo, a culpa não é sua. A culpa é de quem administra os clubes desta forma. Então, o TLF é a favor de acabar o futebol? Sim. Porque do jeito que eles estão fazendo de qualquer jeito, tirando trabalhador de casa, pai de família, atrasando salário, entregando time pros outros. Então, sim, eu sou a favor de acabar com o futebol aqui, enquanto não tiver profissionalismo. Se precisar virar tudo SAF, que seja SAF. Mas vamos deixar uma coisa clara, não tem mais time. O time tudo tem dono agora. O Emerson é o dono, ele vai fazer o que ele quiser. A partir de agora, o comercial vai jogar com a camisa do Scooby-Doo. Acabou. Ele é o dono, velho. Acabou. Marlon, estamos aí. O Lucas vai assumir o Operário, vai jogar com a roupa do Chapolin, acabou, porque ele é o dono, ele manda. E tem que ser assim, velho. O que tá acontecendo no processo de SAF não é só no Mato Grosso do Sul, é no Brasil, é porque os caras destruíram os clubes. Sim. E eu sou contra. Cara, o Operário, eu vivi pra ver. O Operário, num ano, comparado com o Comercial, tem escândalo de atraso de pagamento no Operário com tudo e o Comercial não teve. Até ano passado o Comercial era quebrado, não tinha treinado, não tinha estrutura, o Cláudio era um coitado. Não era essa? Esse ano não teve um problema salarial, teve? O Operário não consegue arrumar o ar do ônibus. Não consegue arrumar o ar do ônibus. Os caras fizeram greve. Pelo amor de Deus, cara. Olha o nível de dirigentes que nós temos. E você pode trocar. Olha o que aconteceu no Taverópolis. E já tinha acontecido com o mesmo Alessio no Operário. Porque ele foi visto do Tony. E as pessoas parecem que não têm memória. Então, o Lucas e Emerson, quando alguém chega pra mim, consegue o telefone pra mim, fala com fulano. Eu não falo com ninguém, cara. Se você me perguntar, Tiago, qual que é a situação hoje do Comercial? Olha, é essa. Você escolhe se você quer vir. Porque se você der problema pro clube, o clube depois vai vir me encher meu saco. Se você não receber, fala, pô, Tiago, você me meteu numa... Então, eu informo. Ó, a situação do Comercial é essa. A do Operário é essa. Vem quem quer, não vem quem quer. Eu não peço cabeça de treinador. Você nunca vai me ver pedir cabeça de treinador, nem de jogador. Não sou eu que contrato, não sou eu que demito. O clube tem que fazer a avaliação. Se é para trazer ou se não é para trazer. E o nosso papel, quanto imprensa, é avaliar os profissionais. Antes de começar o campeonato de 2023, eu falei, o Comercial vai cair com o Rocha. Tá gravado. Sim. Tá disponível. Antes. Dito e feito. Não ganhou um jogo. Antes de começar a Série B. Batizou que não é o técnico que deveria vir para o Comercial. Dito e feito. Então... Mas esse bastidor eu vivi. Eu acho que talvez tenha sido o grande erro do Cláudio não ter efetivado o Rocha. Porque o Rocha estava interino, dando treino, ninguém decidia nada, o Cláudio estava com alguns problemas de saúde na época, ele queria trazer alguns jogadores. Thiago, eu vou te contar um bastidor aqui hoje, sabe quem que era o olheiro do Comercial naquele campeonato? O Esquerdinha. E a gente chegava, comunicação social, você é o treinador? Não sei. Não sei. O chefe não... Talvez se tivesse tomado a decisão antes, talvez as coisas teriam sido diferentes. Não sei se você concorda comigo. Não, eu não concordo porque o Comercial não ganhou jogo nenhum. Um campeonato, foram 8 jogos. Mas demorou pra chegar gente. Os 4 primeiros jogos jogou com amadores, praticamente. A começar do treinador que tava lá, porque tudo banca... Bem, mas tinha uma perspectiva de trazer. O Emerson, entendeu? O problema é o seguinte, eu tenho que contratar o Emerson, porque eu olho no Emerson e falo, ele vai me ajudar nisso e naquilo. Eu não posso te dar um cargo porque você está me ajudando com alimentação ou com patrocínio. Não, sim, eu te Esse entendo. É o problema, especificamente do Rocha. O Rocha só tem trabalhado, e é há uma década dessa forma,
porque ele traz benefícios pro clube. Ninguém olha pro Rocha pela capacidade que ele tem ou deixa de ter. E isso é ruim pro próprio Rocha. Não, sim. Principalmente para ele. Sim. Porque ele deveria parar com isso, ou ele ser patrocinador, ou ele decidir que vai ser treinador e alguém olhar nele e dar oportunidade. Não, os 3 primeiros treinos do comercial. Faz igual o Júlio César. Júlio César fez o Náutico, não fez? Sim. Porque os 3 primeiros treinos do comercial naquela campanha, assim, eu falei, meu Jesus Cristo. Meu Jesus Cristo, era desesperador. E um desses treinos eu acompanhei, porque eu tava no Sem Retranca, e aí eu tive, inclusive, na época, encontrei, acho que eu não encontrei com o Emerson naquele ano, mas naquele treino, mas eu me lembro que o Cláudio demorou muito tempo pra decidir. Anunciou na semana, né? Na semana do Comerário. Sim, não tinha mais ele ninguém. tava como preparador de goleiro, se eu não tô enganado, né? Exatamente, ele tava dando treino porque não tinha, Sim. entendeu? E na semana do Comerário, o comercial anunciou que ia jogar, e enquanto o Operário tava treinando... Aí ele vai na TV e fala assim, não, porque a goleira do Moreninhas é de um tamanho diferente da goleira do Morenão. Pô, velho. Pô. Me ajuda a te ajudar também, né? E eu me lembro bem dessa história. Inclusive tem uma história de bastidor do Emerson que eu lembro que tinha nessa ideia tinha um conceito aí, tinha alguém interessado no comercial. Uma parceria e tal. Na época do Mangini, todo mundo dizia, se o Mangini sair, vai ter ajuda. Porque na época do Mangini já atrasava salário. O Paulo Teles tem uma ação aí contra o comercial, no valor alto para receber. Aí, infelizmente, o Mangini saiu pela maneira que nenhum de nós gostaríamos, que ele faleceu durante o Covid. Sim. E nenhum de nós aqui vai falar que foi da maneira certa. Não. Ele deveria ter saído pela porta da frente ou dos fundos, mas vivo. E deveria estar até hoje vivo entre nós. Ele saiu e ficou o Cláudio aí, cara. Cadê a ajuda? Não teve ajuda. O ex-presidente Carlos Alberto de Assis conseguiu recursos pro Operário que não conseguiu pro comercial. Que comercialino é esse? Que tem a oportunidade de fazer um bem para o clube, que ele foi presidente, e ele ajuda o rival. Com qual interesse? Amando de quem? Qual que é o problema do comercial? Que não mandou verba para lá e destinou ao Operário. Por que não fez... A Refrico patrocinou os dois. Sim. Num campeonato, vocês lembram? Sim. Por que não faz igual ao Rio Grande do Sul? A Alfa lá patrocina o Grêmio e Inter. Será que os presidentes não têm intelecto suficiente para sentarem e acertar essas bases? E nós estamos no fundo do poço, cara. Os caras não conseguem pensar nisso. E essa ideia que tu falou aí de pensar do interior ter oportunidade, de você abrir as portas do interior, porque isso não acontecia, eu acho, inclusive, e até já comentei com o Emerson, inclusive, eu acho que a questão desse ponto que você tocou é muito isso mesmo, porque você vê os times hoje torcendo para times de fora, ninguém conhece mais os times daqui, os estádios estão mais vazios, e a gente não tem ninguém para falar da rivalidade daqui mesmo. Podia, né? Não tem, por exemplo, ninguém que fale de comercial e operário, como a gente tem, você citou aí. Pô, no Rio Grande do Sul tem uma rádio Grenal, os caras 24 horas falando de Grêmio. Se o cara fala 1 minuto a mais, fala, falou muito, hein? Tem que falar agora a mesma coisa do Inter. Então, assim, cara, eu acho que isso é muito importante. Não é fomentar violência, não é nada disso, é fomentar a rivalidade, porque ela tá se acabando. É claro que a gente vê o Operário mas o Operário hoje, ele é igual a gente já comentou, eu já comentei isso com o Emerson em off. O Operário estando bem, sem o comercial, só se virar SAF. Aí dane-se, né? Aí é igual o Cuiabá. Joga, não tem ninguém, joga, ganha. Porque senão, cara, não tem sentido. Porque a gente vai falar de Comerário daqui a um tempo, daqui a pouco ninguém nem vai saber. Não, o que ficou que é. anos sem acontecer, como 2 anos, vai pro terceiro, né? Ficou mais tempo quando o Operário estava na segunda divisão. Sim. Muito mais tempo. Foram 5 temporadas, né? Que o Sim. Operário ficou contando o outro, foi 6. Sim. Né? 6, então assim, são 6 anos fora de jogar a Elite, né? Sim. O comercial pagou 1 ano, aquela vez que não disputou. Isso. E agora já tá indo pro seu 3º ano. Exatamente. Ou seja, daqui a pouco, se ninguém fizer nada, o comercial vai carregar a cruz que o Operário carregou lá atrás. O grande problema é que eu não vejo nenhum dos gestores pensar nisso,
Pode Nelson Antônio, Marlon Brandt, quem você quiser pôr aí. Cara, ninguém vai pra feira, ninguém vai pro terminal, ninguém vai pra busão. Ninguém faz nada. Quando foi o último comerário? Você pergunta pra qualquer pessoa, a pessoa não sabe. O comercial tá jogando, o operário tá jogando? Sabe? A pessoa não vai saber responder. Os presidentes de clube, eles despopularizaram os seus clubes. Ninguém sabe que existe operário comercial. Não sabe que o comercial tá na segunda divisão, não sabe se o operário vai jogar a Copa do Brasil, Copa Verde, Copa Centro-Oeste, não sabe nada. E isso é culpa da gestão dos clubes. A Copa do Brasil, ela tem um interesse, uma situação diferente por ser um grande jogo do ano. Então pelo time de fora, não pelo daqui. Sempre pelo time de fora, não pelo daqui. Esse é que é o problema. Então. Discordo de você. Concordo com você que operário e comercial e operário não são a solução. Discordo que o interior tenha chance disso. Pra mim, a saída do futebol do Mato Grosso é um time da capital. Não, mas eu não disse isso. Tá, não. Que o interior eu disse que quando vim, dei a oportunidade do interior falar. Sim. Eu acho que qualquer seja na capital ou no interior. E a grande vantagem da dupla Comerário é que eles não são time de prefeitura. Sim. Embora o Operário seja o time do governo do estado, que agora vai pra Portuguesa. Mas o tempo todo de Petralas e Nelson Antônio, o governo do estado bancou um monte de situação do Operário. Agora, eles sempre jogaram independentemente de ajuda do poder público. Sim. Isso é um fato também. E pra gente chegar, já estamos chegando no final do nosso primeiro bloco, falar do presente hoje. O presente hoje é Pantanal. Aporte de 13 milhões, seja lei de incentivo, uma SAF um pouco diferente. Qual a sua perspectiva para Pantanal nos próximos anos? É o novo Cuiabá? O único Pantanal aqui que eu confio. O único aqui. Aí, Severo. O único. Mandar um abraço, Claudio Severo, nosso suporte técnico. O único. Pantanal Sul-Mato-Grossense. Pantanal mora no céu, né? Pantanal mora no céu. Pantanal é de Ladário. Sim. A ex-portuguesa, ela pegou o mascote dos outros, que o jacaré é do Naviraense, o uniforme do Náutico e do Novo Operário, e o nome do Pantanal de Ladário. Não tem nada original, velho. Não tem nada original. Tanto que o cara lá no dia que foi anunciar, o cara lá aqui, inclusive era conselheiro do Operário, não sei se é ainda, esqueci o nome do cara. Ele ficou alterado lá, porque eu falei que o Pantanal era de Ladário. Eu não tenho esperança nenhuma. O time não presta conta, cara. O Mazinho não presta conta, meu irmão. Como que você vai achar que um time que não consegue fazer o básico, que é prestar conta, é esperança de alguma coisa? Eu não tenho a menor esperança de nada. Pantanal? SAF ainda? Com o seu dinheiro, com o dinheiro do Lucas do Severo? Tá, tudo bem, mas... Isso é SAF? Não é. Aí, bom. Não, contextualização. Bom. Mas se aportar os 13 milhões... Mas se a minha mãe... Não, ele tá querendo saber se for o caso. Não, mas até agora a gente não sabe nada. Até agora ninguém falou, é tanto. Tanto pra isso, tanto pra aquilo, tanto pra aquilo outro. Só teve barulho. É muito trovão e pouca chuva. De concreto a gente não sabe nada. Como é que vai liberar recursos que é de origem pública? Vocês concordam comigo? Sim. É da lei de incentivo fiscal. Para um time que não presta conta. Como? Me explica. Cadê a prestação de conta? Não, tá lá um balancete patrimonial. Isso não é prestação de conta. Ué, a partir do momento... E eu errei, porque eu achei que ia fazer diferente. Eu errei. Se fizer tudo certo, a portuguesa, porque era portuguesa, teve o atleta mais bem pago do campeonato. O treinador mais bem pago do campeonato. E caiu para um time que não arruma o ar do ônibus. E aí? Então, tem um monte de problema fora de campo. A básica, a prestação de contas. Perguntei pro Glauber, no sábado no Música Futebol e Cerveja. Eu sei que não é a seara dele, mas como ele é o mentor intelectual da SAF, ele poderia responder, ele prefiro não responder. Ele acha que é um problema interno ali de mudança, mas não, nunca o Mazinho prestou conta, nem com SAF, nem sem SAF, nem quando morava no céu, quando não morava, o Mazinho não presta conta. Então, eu não tenho nenhuma esperança e admiro muito o governador meter a cara em algo que tem um time que não presta conta do dinheiro público. O Petralas está condenado porque não prestou conta do dinheiro que entrou no Operário. Qual que é a diferença do Petralas pro Mazinho? Por que o governador passa pano pro Mazinho e não passou pano pro Petralas? Porque ele não pode, né, pô? Não pode. É lei. Tem que denunciar como foi denunciado o Petralas e condenado. Tá pagando. Inclusive divulgado por nós em primeira mão e a condenação pelo Claudio Severo com muita propriedade, que o nome do Petralas só vai sair lá da dívida na hora que zerar. Não zera antes.
Aí a Portuguesa, 13 milhões do meu, do seu, do nosso dinheiro, tá tudo bem? Um time que não presta conta, vá pra... Então não é. Infelizmente, o Emerson, você tava comigo no dia, o Júlio Brandt... Uma das nossas tretas em conjunto. O Júlio Brandt, ele é um cara... Eu ouvi uma... Não vou revelar a fonte, porque era uma conversa informal. Ele é um bom vivan. Parece lá como se fosse o papo do futebol. Bom vivan, cara. Destruiu o Vasco? O que tá acontecendo com o Vasco, cara? Como é que o cara que destruiu o Vasco, um dos maiores patrimônios do futebol brasileiro, quinta maior torcida do Brasil, ele veio pra Mato Grosso do Sul, meu irmão? O que leva uma pessoa a sair do Vasco e vir pra Mato Grosso do Sul? Desculpa. 27 mil por mês? Cara, a Vale, qual que é o resultado dele na Vale do Rio Doce, que ele trabalhou lá? Então, tem uma viagem dele pra Barcelona, paga com o meu, com o seu dinheiro, o que ele vai fazer em Barcelona? Tá lá na prestação de contas do governo do estado, o que ele vai fazer em Barcelona com o meu, com o seu dinheiro? Esse cara que vai salvar o futebol, passa pra próxima. Temos um primeiro bloco. Acho que encerrou bem. Mas eu quero... A última pergunta com relação nesse primeiro bloco. Pra você, qual o motivo do fracasso comercial na Série B? E se tem algum problema da autoconfiança dessa SAF da Copa Gás? Ou isso nunca existiu? Porque... Ou de fato o comercial tinha essa certeza que ia virar SAF, que colocou uma marca achando que ia fazer barulho, e você falou que a SAF do comercial, na real, muito barulho, né? E até agora nada. E é mais fácil o Operário virar SAF e o comercial ainda não. Você acha que tem alguma coisa a ver? Ou foi realmente falta de planejamento? Qual que é a tua opinião em relação ao fracasso comercial nessa Série B? Eu vou falar do campo e bola primeiro. Vai lá. Culpa da comissão técnica, que foi pessimamente escolhida. Thiago Batizocco, bolão. O Thiago Batizocco, rapidinho, ele deu uma entrevista lá pra gente lá na TV Guanandi, ele disse que é quase inimaginável, é quase impensável imaginar o comercial não subir. 6 jogos seguidos em casa e não subiu. Seguidos. 6 jogos seguidos em casa e não subiu. É o grande erro da comissão técnica. O Carlinhos, que é braço direito do Sabatini, se mostrou não ser um bom auxiliar. Por que eu coloco os três, o Batizocco, o Carlinhos e o Bolão? O Batizocco pela ideia e o auxiliar do treinador, ele tem que pensar o que o técnico não está pensando. Para falar a mesma coisa, não precisa de auxiliar. Para pensar o que eu estou pensando, não precisa de auxiliar. Eu tenho alguém que me faça o contraponto, sempre. E em nenhum momento você viu a comissão mudar taticamente os jogos. Do primeiro ao último jogo, o comercial teve uma coisa, os dois alas, muito bom, Jefinho e Filipinho, e a bola parada. Só. Aí vão... Parte física, time morto fisicamente, culpa do Bolão. Aí, eu não sei se o time não correspondeu tática e tecnicamente, porque não estava bem preparado fisicamente, ou se estava mal fisicamente, porque não estava bem preparado. São coisas intrínsecas. A gente nunca vai ter uma resposta. Agora que ficou claro que essa comissão destruiu o comercial, para mim são favas contadas. E, infelizmente, o Bolão, ele não entendeu. Um abraço, o Bolão deve estar assistindo. Gente maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Mas ele não tem licença para destruir o comercial. Ninguém tem licença para destruir clube nenhum. Ele estava no rebaixamento, ele estava no não acesso ano passado e ele estava no não acesso esse ano. E você sabe o que é pior? Com toda a estrutura do mundo, sem nenhum problema, a campanha foi igual a do ano passado, 4º lugar. Que não tinha nada. Então... Dentro de campo, culpa da comissão técnica. Tem gente que culpa o Sabatini pela montagem do elenco. O Sabatini montou o elenco junto com a comissão técnica. É responsável também. Agora, ele não tem culpa se ele não quis ser o treinador. É direito dele não querer ser o treinador. E também foi um acerto em questão de estrutura dentro do comercial. Ele deixou de ser técnico desde que ele saiu do Dourados. Ele passou por uma situação pessoal com a mãe dele primeiro. Ele tem um filho que joga futebol. Ele tem o direito de não querer ser treinador. Acabou. A responsabilidade dele é a montagem da comissão técnica? E nisso ele tem culpa. Fora de campo, o comercial quis ganhar primeiro no grito, na questão da pressão de contas, tomou uma invertida do tribunal. Tanto o comercial quanto os outros. Uma invertida do tribunal. Poderia ter batido na mesa e, caso alguém desista,
Maracaju não pode subir porque não jogou nenhuma competição de base. Só que ninguém pediu o Maracaju de jogar, nem a Federação de Futebol. E é estatutário isso. Tem que jogar pelo menos uma competição de base. O presidente, ele reuniu com todos os ex-presidentes, com as pessoas que destruíram o comercial, pra olhar pra frente. Não. Você não viu isso? Não, ele, Arthur Mário, Leomar Ferreira e não sei mais quem, as cabeças pensantes fizeram o comercial estar nessa situação. Pô, aí quem é o presidente? Cláudio Barbosa, o presidente que caiu, que o time não subiu. Quem era o vice? Marlon Brant, que só estava presente nos estádios para ver o filho jogar. Quando o filho foi embora, ele nunca mais apareceu. Tô mentindo? É um fato. Aí eles invertem. O Cláudio, meu amigo, gente boa demais, honestíssimo, cara, um cara do caramba. Mas se mostrou despreparado pra bucha toda que ele herdou do Mangini. Ele vira vice-presidente, o vice vira presidente. Pra onde fomos? Lugar algum. Então, pra mim, fora de campo, o erro todo da diretoria, dentro de campo da comissão técnica, que foi uma escolha da diretoria. Com todo respeito, meu irmão, 10 anos depois, o Batizoco tem que voltar para Mato Grosso do Sul, para um time de segunda divisão. Quando ele esteve por aqui, ele estava na Copa do Brasil, na Série D, na Copa Verde. Alguma coisa está errada. Cara, é óbvio isso. O Thiago saiu daqui para a Rádio Globo, para a Rádio Bandeirantes. Passou 3 anos, eu voltei para cá, eu não dei certo. Vocês concordam comigo? É simples, meu irmão. E com isso a gente fecha o bloco e daqui a pouco a gente vai falar terminar essa treta aí. E eu quero só aproveitar o que você falou aí. Tem uns colegas aí, né, que vieram, foram para Mato Grosso, narraram, né? Narraram lá na filiada da TV Morena, voltaram para cá e o resto é história, né? Então vamos pro segundo bloco.